onde ele se vai segurar para falar da violência divina, é o texto de Sorel, que é a reflexão sobre a violência, em que ele falava precisamente sobre a questão da violência dos trabalhadores, dos operários, e portanto o Sorel pensava precisamente qual era o papel da violência revolucionária nesse texto. E a posição benjaminiana da defesa da violência, como muito bem compreendem tanto Gisette e Agamben, referindo-se especificamente à compreensão do poder deflagrador da violência no quadro da continuidade histórica. Daí que Agamben dê na sua obra Estado de Exceção uma importância que é fundamental e muitas vezes é muito criticada, sobretudo penso que os marxistas que são os mais críticos em relação a isso, uma importância fundamental ao debate que existe entre Carl Schmitt e Benjamin. Sabemos que Benjamin esteve na origem dos conceitos de Carl Schmitt, contrariamente ao que se pensa, mas o Agamben fala nisso e fala de uma forma muito clara, nomeadamente o conceito de Estado de Exceção, não tanto o conceito de soberania, mas sobretudo o Estado de Exceção, que aparecia sobre outra designação no texto de Benjamin, e o Carl Schmitt, que era um leitor atento de Benjamin, para espanto de muitas pessoas, havia naquela revista alemã, em que o Benjamin publicou o texto sobre a violência, e o Carl Schmitt leu esse texto com muita atenção. E, portanto, foi buscar o conceito precisamente ao texto de Benjamin. Daí que a cumplicidade entre ambos, que parece inexplicável, porque se colocavam precisamente em lados opostos, tenha surgido, porque o Carl Schmitt reconhecia profundamente o valor desse conceito e, por outro lado, o Benjamin estava agradecido ao Carl Schmitt por também ter pegado nesse conceito e ter desenvolvido esse conceito. Portanto, essa cumplicidade é mais ou menos óbvia. A análise benjaminiana vai refletir precisamente, mais uma vez, para fazermos o paralelismo com a Gisette, sobre a crise do modelo europeu da democracia burguesa da sua época. Claro que as situações historicamente são muito diferentes, mas há muitos pontos de contacto com a atualidade. É uma situação de pré-fascismo, é uma situação de desintegração também da democracia e, portanto, há aqui vários pontos de contacto. E, portanto, é na aniquilação do poder conservador do Estado que a violência divina aparece como sendo a possibilidade de lavar a falta, a culpa, mas ao mesmo tempo coloca-se fora do campo de expiação. Pertence a uma outra ordem que transcende a falta e a expiação. Já estou dentro do texto do próprio Benjamin. Isto quer dizer que esta violência divina é destrutiva no sentido em que ela vai, eu vou sair um bocadinho do texto, agora ia citar Derrida, mas acho que só vai complicar mais o texto ainda, no sentido em que a violência divina benjaminiana, o que ela pretende é destruir essa ordem conservadora do direito de Estado e que enclausura completamente a categoria, não é? E, portanto, a violência divina é uma forma de colocar a possibilidade de uma restauração da justiça, porque é isso que lhe interessa, não é? Portanto, estas citações do Campanão, não sei quanto tempo é que eu já... Okay. Portanto, essa radicalidade da violência pressupõe a supressão do próprio direito, no sentido em que ele recai sobre o culpado, e isso leva-nos ao ponto essencial da questão. A ordem do direito, que é a da violência mítica, é erradicada e suprimida pela destruição da violência divina e faz nascer uma nova ordem que é sagrada. Agora, isto sagrado, eu também tenho que pôr isto entre aspas, a da justiça divina e messiânica. Ora, só para esclarecer isso, estes conceitos de violência divina, eu tenho algumas dúvidas, isso é uma dúvida que eu mesma tenho, porque o jovem Benjamin não é o mesmo Benjamin do final, como nós sabemos. Depois de ter sido confrontado com o marxismo, que de facto ele muda, mas há uma coisa que é preciso precisar. Ele já conhecia muito bem a ideia da secularização dos conceitos teológicos, ou seja, a relação do Benjamin com a teologia foi sempre uma relação complicada, ou seja, nunca foi uma relação estreita no sentido teológico. Ele dizia que precisava da teologia, mas precisava dos conceitos da teologia para os aplicar de uma forma secularizada. Eu penso que, nesta altura, o Benjamin já aplica estes conceitos de uma forma secularizada, porque ele conhece a obra de Weber e, portanto, ele tem consciência desta secularização
que é aplicado ao projeto político. E, portanto, esta violência, como ele fala, violência pura e divina, é, ao mesmo tempo, um conceito da teologia, mas já esvaziado da sua carga teológica, ou seja, já é secularizado. Ou seja, quando ele fala de messianismo, não podemos entender o messianismo na sua forma teológica, nós temos que fazer um deslocamento do ponto de vista e pensar numa forma ateológica, o que Derrida, por exemplo, compreende muito bem, que é um messianismo um messiânico sem messianismo, não é? Portanto, é uma forma esvaziada. E, portanto, eu acho que isto é muito importante para não haver equívocos quando nós falamos do Benjamin, porque pensam que ele é um rabi com caracolinhos, e eu acho que tem que se desmistificar essa ideia do Benjamin, não é? Porque os teólogos puxavam para aquele lado, e depois os marxistas queriam fazer dele um daqueles marxistas mais marxistas ainda que o próprio Marx, e, portanto, ele nunca se enquadrou em nenhuma das teorias especificamente, mas depois superou sempre essas dicotomias. Portanto, essa violência divina, como ele diz no texto sobre a violência, é uma decisão inacessível do homem. E isto é que nos importa agora para o Giuseppe, não é? Para os homens não é igualmente possível nem urgente decidir quando uma violência pura devesse ser efetiva num determinado caso. Significa dizer que a justiça divina, messiânica, a mais justa, a mais efetiva, a mais histórica, a mais revolucionária, é aquela que conhece o maior poder de decisão, porque vai romper com toda a ordem conservadora do Estado. Porém, quanto tal, ela não se presta a nenhuma determinação humana, ou seja, ele deixa-nos sempre naquela ambiguidade. Então, se não se presta a nenhuma determinação humana, se não é visível, como é que nós a reconhecemos? E coloca-nos estas dificuldades, não é? E, portanto, de alguma forma, ele coloca-nos no coração de uma aporia com a qual nós temos que nos confrontar quando lemos os textos dele. No último capítulo da sua obra, Violência, e agora que eu vou saltar aqui para o Giuseppe, ele invoca o anjo das teses sobre a história, em que ele diz, portanto, não sei se penso que toda a gente conhece, quem conhece um bocadinho Benjamin, conhece a tese do anjo da história, que é o anjo de olhos bugalhados que está a ser arrastado para o futuro, que tem as asas presas e que não consegue salvar os escombros. E ele refere-se a esta tese, que é a tese 9, é a nona tese, e Giuseppe diz-nos: e se a violência divina fosse a intervenção deste anjo? Ao ver o amontoado de escombros que crescem em direção ao céu, estes troços da injustiça, o anjo contra-ataca de vez em quando para restabelecer o equilíbrio. Ele põe o anjo, que é um anjo impotente no Benjamin, a contra-atacar, vingando-se do impacto devastador do progresso. Não poderia toda a história da humanidade ser vista como uma normalização crescente da injustiça, trazendo consigo o sofrimento de milhões de seres humanos sem nome e sem rosto? Alguns na esfera do divino, talvez estas injustiças não sejam esquecidas. Acumulam-se, os erros são registados, a tensão aumenta e torna-se cada vez mais insuportável, até ao momento que a violência divina explode numa cólera de retaliação devastadora. Isto é o final de citação, é o texto do Giuseppe, no último capítulo do livro de Violência. E esta concepção, ou a imagem que é utilizada por Giuseppe, vai-nos remeter imediatamente para a questão da violência divina com restauração da justiça. No sentido em que o próprio Benjamin perfilharia, não é? Não é estranho, é exatamente uma continuidade. E é também da violência revolucionária, no sentido em que é o fio que conduz a obra das teses benjaminianas sobre a história num contexto materialista dialético. E Giuseppe faz uma análise literal desse texto, ou seja, segue, não faz a análise, mas segue essa linha do Benjamin, esse fio, e procura, a partir de exemplos como o terrorismo, mostrar primeiro o que é que não é a violência divina e depois mostrar o que é, não é? E ele diz que a nossa primeira conclusão deverá ser que a concepção da violência divina de Benjamin nada tinha a ver com a violência terrorista que é levada a cabo pelos fundamentalistas religiosos, que pretendem agir em nome de Deus, porque essa é precisamente a confusão que a teologia nos traz, não é? E como instrumentos da vontade divina. E seguindo esse texto, ele conclui que a violência divina não tem nada a ver também com as explosões de loucura sagrada e não é uma intervenção direta de um Deus omnipotente que vem punir a humanidade pelos seus excessos, mas é uma decisão que é levada a cabo, e aqui há um lado trágico, digamos que é muito próximo da questão do trágico,
levada a cabo numa solidão absoluta, sem cobertura por parte do grande outro. Não há desculpa do grande outro. Quando os que se encontram fora do campo social estrutural ferem às cegas, reclamando e impondo justiça, vingança imediata, eis o que é a violência divina. E depois ele vai citar como exemplo os favelados, quando os favelados descem no Rio de Janeiro e nos anos 90, não é? Nos anos 90 e depois disso também já aconteceu. E ele compara estes favelados a gafanhotos bíblicos que vêm precisamente fazer a exigência da restauração da justiça, exercendo um castigo divino pelas ações pecaminosas dos homens. E esta violência divina, reparem, isto é uma coisa muito curiosa, é um aspecto muito curioso que liga profundamente ao texto de Benjamim. Ataque vinda do nada, é um meio sem fim, ou seja, porque a violência divina de Benjamim também é qualquer coisa que vem do nada, que cai, que aniquila, que lava tudo, não é? Assim, a violência divina pertence à ordem do acontecimento, não havendo critérios que possam objetivamente identificar um ato de violência como divino. Aquilo que para os outros não passa de uma explosão de violência pode ser divino para os que nele participam. Não há grande outro que garanta a sua natureza divina. O risco de ele assumir como divina cabe completamente ao próprio sujeito. E a violência divina é o trabalho do amor. Ele agora vai entrar aqui 2 minutos. Ok, está perfeito. Ele vai lembrar ainda que vai convocar Kierkegaard e a lógica da enamoração, que é definida também mais tarde por Lacan. Portanto, aqui os lacanianos vão me matar, porque eu vou falar nisto assim en passant, não vou mergulhar nestes conceitos, mas em que fala da questão do amor e do ódio e dessa não é complementaridade, mas é essa tensão que existe entre o amor e o ódio, e da revolução, um momento revolucionário como sendo esse ato de concentração. E, portanto, vai exatamente reenviar para o Che Guevara, para a ideia da revolução do Che Guevara.